fazer a apresentação do professor Eduardo, eu tenho aqui nos slides, se você quiser. Mas pode deixar, já está na cabeça. Ah, ok, então. Na verdade, Fique à assim, vontade. o professor Eduardo ainda não me conhece, mas com certeza já deve ter ouvido falar, né, por conta do Washington. E eu sou a rainha da informalidade. Eu não sou exatamente muito adepta a essas formalidades, né, esses rococós da nossa academia. Então, já de antemão, peço desculpas porque realmente eu gosto muito mais de ser algo, deixar a coisa fluir com mais naturalidade. E por isso mesmo, obrigada, Alex. Eu agradeço, obviamente, muito, né, que tenha aceito, né, essa proposta, né, de dar esse curso aqui para a nossa comunidade universitária e também pessoas de, com Washington. Sabendo, obviamente, da sua carreira, né, junto à PUC de Goiás. Sei, né, obviamente, até por conta do Washington, a parceria que vocês têm. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo que participar do curso, esse aprendizado. Independente de Michel dissertou ser difícil, mas eu tenho certeza que você vai facilitar a compreensão, e é isso que a gente precisa, né? Para que a mais pessoas cheguem a esses teóricos, que, a bem da verdade, são fundamentais, né? Para a gente, principalmente que trabalha com a área de história, e que muitas vezes ficamos, digamos, com receio de utilizar por conta da dificuldade da compreensão. Então, desde já lhe agradeço, né, por se propor a essa atividade árdua. Afinal de contas, você teve que conhecer a fundo, né, a obra dele para agora vir compartilhar com a gente. E, como eu disse, peço desculpas por não ficar o tempo inteiro, né, durante o curso, mas farei o possível para acompanhar do celular, né? Vou deixar aqui no carro, né, ligado, escutando, mas como, né, deve-se imaginar, né, depois eu vou levar meu pai a casa, né? Mas, enfim, vou participar e com certeza estarei até o fechamento. Tá bom? Muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, Austin, que nos ouve também. E eu fico aguardando, então, até o final da tarde para falar novamente. Um ótimo curso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu só gostaria de fazer uma fala antes também, dona Kelsey e professor Eduardo. No primeiro momento, eu quero agradecer à professora Ana Raquel pelo espaço que nos está concedendo aqui para falarmos um pouquinho por onde estamos colocando os nossos pés, por onde estamos caminhando, por onde estamos consolidando alguma de nossas ideias, e principalmente para mim é muito importante hoje a presença do professor Eduardo, sem a expressão popular, sem rasgação de seda, mas para mim é uma honra muito grande ter o professor Eduardo hoje aqui comigo, como uma das atividades do meu pós-doutorado, porque, de certa maneira ou não, esse ano, e está completando 10 anos de parceria que nós temos, né? Parceria acadêmica, e para mim tem sido sempre de grande aprendizado. Seja bem-vindo, professor Eduardo. Eu tenho certeza que todo o departamento te recebe com braços abertos, ansiosos. E para mim, novamente, é uma honra estar aqui também para ouvir os seus novos avanços, para que eu possa também aprender e continuar aprendendo como estudar a história do cotidiano com essa vastidão de possibilidades e de metodologias, e que Dissertou nos oferece muito bem para desbravar esse grande oceano que é entender as relações nesse cotidiano, principalmente nesses últimos anos que temos vivido. Muito obrigado, professor. Fica à vontade. E é um prazer novamente. Tá bom, eu que agradeço a turma aí que se interessou e está aqui conosco nessa tarde. Para mim, ainda continua muito difícil ficar nesse esquema online, apesar das facilidades da distância ser superada, né? A gente pode falar para o Brasil todo, quiçá para o mundo. Ao mesmo tempo, tem se tornado a fala de uma pessoa só, quase que um monólogo. As minhas aulas, que
eu gostava de contar uma piadinha ou outra, não dá para escutar as risadas de vocês, nem os olhares, nem as faces, admiradas ou não, entediadas também com as aulas. Então, se fosse seguir um pouco mais o princípio do Michel de Certeau, a gente começaria, por exemplo, se apresentando, se conhecendo um pouquinho mais, vendo o interesse de cada pessoa, mas não dá tempo, nem aqui seria o espaço ideal para fazer isso agora. Então, eu vou falando, e minhas aulas, na verdade, aqui em Goiás, têm sido assim também. Quando um aluno participa, a gente dá glória a Deus, e oh, que bom, que até alguém vivo e me escutando. Estou brincando assim, mas para compartilhar um pouco dessa dificuldade também, que acaba sendo uma frieza, né? Que os meios tecnológicos nos aproximam, mas nos afastam. E essa frieza me incomoda muito, principalmente naquilo que seria esse encontro que proporcione a aprendizagem. E para a aprendizagem tem que ter corpo, tem que ter olho no olho, e a gente não está podendo, nesses tempos de pandemia, ter esses encontros muito mais fortes e realmente, literalmente, calorosos. Quero agradecer à professora Ana Raquel e ao Washington a oportunidade de estar aqui hoje à tarde, partilhando um pouquinho de algumas ideias ou algumas impressões que eu consigo ter lendo o texto do Michel de Certeau. Falo para vocês que tem muitos anos, entre idas e vindas, tá? Eu, de fato, no meu mestrado, que eu fiz lá na Unesp, não com N, com M de metodista, fiz lá na Metodista, lá em São Bernardo do Campo, no programa de Ciências da Religião, e o Michel de Certeau é doutor em Ciências da Religião, um dos poucos que a gente conhece, assim, lê mais, doutor em Ciências da Religião. Aí eu fiz o mestrado lá, e lá eu me encontrei com a obra dele, fez assim comigo, mexeu comigo, o jeito dele pensar, e ele, vamos dizer assim, uma brincadeira também, se tornou um pouco meu alter ego, por trabalhar ele com muito mais competência e tal, né? Inteligência e genialidade, os dois campos que eu meu próprio trabalho, que é o campo da história, ou da teoria da história, eu acabo dando aula de teoria da história aqui em Goiás, e o campo da religião, da vivência religiosa, da experiência religiosa, de maneira mais ampla e múltipla. Então, no mestrado, ainda no século passado, eu fui descobrindo a obra dele, e de lá para cá eu tenho lido, voltado, reencontrado, mergulhei um pouquinho em Derrida, uma época, um pouquinho em Paul Ricoeur, que eu usei muito no meu doutorado, mas sempre voltando ao meu autor querido, que é o Michel de Certeau. Eu acho que eu e a Virgínia, professora Virgínia, lá da UFOP, não sei se alguém conhece, lá da Federal de Ouro Preto, a gente somos parceiros de estudo como historiadores, né, da obra do Michel de Certeau, sendo que tem outras pessoas também no Brasil que gostam dele, que usam, tem outras pessoas também de outras áreas. Tem o pessoal da educação da USP, tinha um grupinho, um pouco da comunicação na Unimep e na Metodista de São Paulo, que mexia com o Certeau, e tem essas apropriações um pouco que vão ocorrendo na religião mesmo, na teologia, inclusive. Tem uma turma da FAGE, boa, muito boa, lá de Belo Horizonte, é a faculdade jesuítica, o Certeau era jesuíta, né? Foi jesuíta durante toda a sua vida, né? Quer dizer, declarei dos votos, né? Mas eu digo, nunca saiu do clero, morreu jesuíta, nunca deixou o sacerdócio, né? Inclusive em vários sentidos, esse sacerdócio, essa missão, esse dever que ele tinha de ser um especialista em ouvir, ser uma pessoa com o ouvido muito treinado para escutar esses murmúrios do cotidiano, esses ruídos
dos pequenos, ou dos fracos, ou dos frágeis, ou dos doentes, dos desempoderados, que é um termo que ele já usou também, desempoderados. Né? Então, Sertor foi treinando o seu ouvido como sacerdote, com a formação também psicanalítica que ele teve, eu vou falar um pouquinho já da vida dele, ele foi treinando e nos lembrando a importância dessa atitude. Antes de falar demais, que é a nossa função de professor, professar, de confessar, ou pelo menos pretender demonstrar um saber, ele fala que primeiro é importante ouvir, aprender a aprender, né? Aprender a ouvir, aprender a reconhecer a beleza do outro e também a voz, o específico que cada identidade, cada pessoa tem. Então, eu vou falar um pouco do que eu gosto. Pensei e preparei aqui um slide para vocês, para a gente não se perder muito. Falar um pouco 1h15, aí, 1h e pouco. A gente depois vai dar aula de pós-graduação, a gente acaba aprendendo a falar demais. E tentar, então, quando chegar 1h, eu vou tentar terminar. E aí eu queria também, se possível, escutar um pouco os interesses ou perguntas ou questões, tanto a partir do que eu vou partilhar com vocês essa tarde, quanto a partir da vida de vocês, da pesquisa de vocês. Eu lembro ainda de uma vez que eu fui falar do Michel de Certeau, foi num encontro lá no Maranhão, né? Porque os encontros presenciais, né? A sala de aula encheu, lotou de gente pela janela, né? E eu fiquei admirado com aquilo, falei, poxa, vai fazer uma introduçãozinha. Era época 2006, talvez, era aniversário de morte, o Sertão morreu em 86. Data assim redonda, né? Aí eu fiz um mini curso, uma coisa assim, lá na UFMA, no Maranhão. E aí a sala encheu. E ao perguntar para os alunos qual era o interesse deles sobre a obra do Michel de Certeau, foi muito bom, porque realmente mais da metade da turma estava lá, porque ia cair na prova, né? Claro, ia cair na prova um texto do Michel de Certeau. E como o pessoal não conseguia entender muito, foi ver se eu dava ali alguma luz, alguma chave de leitura que ajudasse eles ali na prova. Então, essas coisas não tem problema nenhum, é isso mesmo, faz parte dos nossos estudos, né? É um desafio sempre abrir um livro dele. Eu vou projetar, então, um slide. Eu coloquei no início uma obra de arte, uma instalação, para nos inspirar um pouquinho nessa tarde, e depois a gente vai entrando no conteúdo do Michel de Certeau. Então, eu vou botar aqui para apresentar. E eu botei um título aqui. Botei um título diferente, assim, porque a obra do Michel de Certeau é uma homenagem ao homem ordinário. Hoje a gente falaria homens e mulheres, né? Homens e mulheres ordinários, nesse sentido do dia a dia, ordinário, né? Nesse sentido do dia a dia, mas também você sabe que em português, ordinário às vezes é algo meio com menos qualidade, meio ruim, que não é perfeito, né? Então ele quis estudar esses homens e mulheres ordinários, ordinárias, né? Nesse sentido do dia a dia, do pequeno, né? Do que a gente normalmente não vê. E aí fiz a brincadeira e falei que são os deuses, são as divindades extraordinárias, né? Desses homens e mulheres ordinários. Ele fala que o livro é dedicado a todos e a ninguém. A todos e a ninguém. Porque é qualquer um e, ao mesmo tempo, é ninguém. Quer dizer, um tipo de sujeito que vai se inventando a cada dia. Por isso, o termo da invenção do cotidiano. E eu trouxe, onde está a internet mesmo? Vai estar funcionando bem hoje. Trouxe uma obra de arte que eu fiquei muito admirado com esse escultor, Alberto Carneiro. Apesar do nome ser muito parecendo um nome comum para nós, mas ele não é brasileiro, ele é lá de Portugal.
né? E ele foi um desses sujeitos, já está falecido, né? Já faleceu, desses sujeitos que viveu muito intensamente, como Michel de Certeau, os anos 60, aquela movimentação estudantil contra a cultura, né? E ele foi deixando as regras mais acadêmicas da arte, aquela coisa da arte mais oficial, e fazendo a arte muito ligada à natureza, muito ligado numa interface, num diálogo com o mundo natural, reencantando, né, a questão do ecossistema e do mundo natural. Então, ele fez essa instalação lá nos longínquos 1970, né, e eu achei o nome tão lindo. Se eu olhasse para esse monte, vamos dizer, esse monte de pauzinho levantado, não via nada. Mas olha o título dessa obra de arte, dessa instalação. Uma floresta para teus sonhos. Uma floresta para teus sonhos. E, realmente, quando a gente olha, a gente obviamente não vê floresta nenhuma, vê um monte de troncos, quase que no seu estado natural. Ele era escultor, né? Mas, de fato, ele quase não esculpiu, não tem nenhum talhe, nenhum golpe, nenhuma modificação mais específica, tirando ali um polimento dos troncos, cortar um pouco os galhos, estão quase que em estado in natura, né, de diversos tamanhos. E ali ele fez essa instalação e a gente fica pensando, mas cadê a floresta? Né? E eu acho que essa obra, então, tem duas dimensões que nos levam a pensar a perspectiva e as teorias do Michel de Certeau. A primeira é que tem um grande papel assim do imaginário, ou do sonho, ou da utopia na nossa vida, o desejo, né? Tem um papel muito forte na nossa vida. E o Certeau nos coloca direto isso nos seus livros, inclusive no próprio conhecimento histórico. Ele fala da importância da utopia, ou do sonho, ou do desejo, não de uma maneira somente romântica, que isso aí seria fácil encontrar, de uma maneira romântica, de uma maneira quase que delirante, ocorre por aí, né? Nossa historiografia brasileira ou não. Mas também ele tem uma visão crítica dessas projeções de nossos desejos. E eu acho que quando a gente olha para essa instalação do artista Alberto Carneiro, a gente também se choca, porque afinal vê essas árvores mortas, ou partes de árvores mortas, troncos que não têm mais vida, troncos que não têm nem raiz mais, desenraizadas, né? Então, isso lembra um pouco também isso que o sistema faz conosco, de joga a gente de um lado para o outro, né? A gente mesmo, ainda com essa herança colonial, colonizada em nossa cultura brasileira, ainda sofre muito, porque também quando a gente quer fincar raízes, o que a gente encontra? Né? De fato, povos indígenas massacrados, povos africanos trazidos para cá como coisa, como escravos. Então, esse solo histórico nosso é um solo muito movediço, né? Muito movediço para criar fortes raízes. E eu acho, então, que essa obra, além de nos chamar, então, à utopia, ao sonho, à poesia, à poética, quer dizer, a poieses da linguagem e da história, que o Certeau valorizou muito, também tem esse lado muito crítico do desenraizamento e também da destruição a que a gente é submetido a cada dia, independente, viu? Não é o presidente agora ou anterior, não é isso, né? Esse processo de destruição constante, inclusive dessa capacidade de sonhar, né? Algo que me deixa muito, às vezes, desanimado, não estou falando para ninguém aqui especificamente, mas às vezes uma juventude, eu falo mais dos meus alunos, da minha experiência de sala de aula, uma juventude que sonha muito pouco ou muito pequeno, ou que dificilmente chega a um projeto mais coletivo.
o que é fundamental. Não que não tenha, tenho alunos também lá, os militantes, os animados, mas, sabe, tudo muito difícil. Na época antes da pandemia, o povo fazia muita festa. Festa é joia. Quem não gosta de festa? Eu também gosto de festa. Mas, sabe, não pode viver de festa em festa, né? Festa em festa, cachaça, né? A gente tem que pensar algo que deixe frutos para a geração futura, a geração que está vindo. Para meus filhos, eu tenho filhos, né? Para meus filhos, eu fico sempre pensando, a partir desse atual presidente, fico pensando que Brasil que vai sobrar, quem que vai restar, que Amazônia vai sobreviver depois desse abate, depois desse genocídio, ou depois dessa destruição total, né? Que não tem ficado pedra sobre pedra, árvore sobre árvore, tronco sobre tronco. Então, Alberto Carneiro, eu acho que essa obra de arte eu fiquei admirado. Eu não conhecia, conheci ele recentemente, no ano passado, a obra dele, e fiquei muito encantado com esse jeito dele fazer tanto uma crítica ao presente, ao tempo vivido, quanto algo que nos chama a esperança, que nos chama a olhar para frente, para cima, acima dos muros que se levantam nas nossas vidas. Esse, então, o nome dele é comprido, viu? Todo mundo chama Michel de Certeau, mas o nome dele completo é Jean Michel Emmanuel de Labarge de Certeau. Então, ele tirou o Jean, o Emmanuel, o Labarge, tirou isso tudo. As obras sempre aparece o nome Michel de Certeau. E essa foto, ele deve estar aí com seus 50 anos, talvez, né? Perto dos 50. Eu gosto, tem várias fotos dele, ele estudando, lendo e tudo, mas essa eu gosto de maneira especial, porque ele está meio que passando, dá uma ideia de movimento nessa imagem, não é? E ele dizia, uma das frases dele famosas é que pensar é passar. Penser, c'est passer. Pensar é passar. Ele era um caminhante de verdade, assim, um caminhante. A biografia dele, ou uma biografia sobre a vida do Michel de Certeau em espanhol, chama O Caminhante Ferido. Em francês é mais forte, porque dá a ideia do marchador, do exército, de marchar, aquele que marcha machucado, aquele que marcha, quer dizer, não é só um caminhar qualquer, é um caminhar forçado, mesmo que doendo, você está ali insistindo, né? Quer chegar em algum lugar. O Certeau era um viajante nas disciplinas, um viajante em diversos espaços de interlocução. Ah, tá, para compartilhar os slides. Alguém pediu. Tá bom, eu mando aí para o Washington ver como é que depois partilha o slide. Então, o Certeau é esse passante, esse que deu aula não só na França, mas também na França. É difícil ter um lugar institucional. Curiosamente, o lugar da igreja, já que eu falei logo no início para vocês que ele foi sacerdote, né? O lugar da igreja é um lugar que aprisiona muito, né? Lugar de disciplina, de hierarquia, onde a gente tem um voto, as pessoas da igreja, né? Tem um voto de obediência, um voto de submissão, fora de castidade e pobreza dos religiosos, né? Esse voto de obediência é o mais difícil. E o Certeau, dali de dentro dessa instituição tão poderosa, ele era jesuíta, né? Ele consegue transitar muito, viajar, às vezes aproveitando a própria estrutura da igreja, que também possibilita isso, né? Já que a igreja é uma entidade, uma organização universal, tem no mundo inteiro, né? Então, ele aproveitava também disso para fazer suas viagens reais, não as viagens só mentais, ou da leitura, ou das disciplinas, mas também ele aproveitou para viajar e conhecer diversos lugares. E cada lugar ele aprendia, ele ia testando lá a sua arte de escutar, de ouvir, de beber, de dialogar com as pessoas. Por isso que eu falei no início que às vezes eu me sinto um pouco só, não estou reclamando de ninguém, faz parte dessa
desse momento atual nosso, mas porque a linguagem, para ele, é um instrumento de diálogo, não é um instrumento só para pensar comigo mesmo, com a ideia do pensador que fica isolado, fica dentro, aquela imagem famosa, né? Pensador assim, sentado, isolado. Não. Ele queria pensar junto com os outros. O que ele, inclusive, chamou dos lugares, né? Os lugares. E ele queria atravessar esses lugares institucionais para, nesse trânsito, ele, inclusive, falava dos lugares de trânsito, nesse trânsito, aprender a viver, ou viver um pouquinho melhor, ou descobrir a riqueza da vida, né? Então, esse é o famoso Michel de Certeau aí, passando em algum evento, em algum encontro, sua bolsinha de couro. Essa é bem anos 70, né? A bolsinha de couro, né? E ele, inclusive, esteve no Brasil. Ele esteve por aqui em 1967, no começo, vou falar um pouquinho depois. Atualmente, eu estou me dedicando a isso. Estou escrevendo um ensaio, uma reflexão de um texto que ele escreveu sobre a ditadura militar no Brasil, publicado em 69. Ele esteve aqui na América Latina em 67, passou um pouquinho Brasil, Chile, Argentina. O Papa, por sinal, o Bergoglio, o Papa, antes de ser Papa, era jesuíta, conheceu o Michel de Certeau, admirava muito, tem falado. De vez em quando eu vou falar, quando o pessoal é mais católico, mais religioso, fala, o Papa Francisco disse que o Michel de Certeau é uma das pessoas mais inteligentes que ele já conheceu. Então, o Papa Francisco tem dado aí uma ênfase atualmente ao pensamento e às obras do Michel de Certeau. Tomara que dê certo isso e se publique mais em português, o que falta ainda publicar em português. E ele, então, nesse passeio, ele fez muitas amizades. Depois também haviam as ditaduras militares e muitos exilados, né? E o Michel de Certeau falava mais ou menos em português, o espanhol dele era melhor, e ele então se encontrou, religiosos ou não, né? Porque tinha os militantes, professores exilados, os comunistas, se realmente comunistas ou não vou discutir isso, né? Que foram expulsos do país, fugiram da guerrilha e tal, estavam por lá na França, em Paris, e também os religiosos, claro, né? Aonde o mais doloroso, talvez o mais trágico, seja a presença do Frei Tito, que não era jesuíta, era dominicano, né? E quem quiser conhecer um pouquinho, tem o filme, né, do Batismo de Sangue, tem um livro do Frei Beto, mas tem um filme que é mais fácil, que conta um pouco a história do Frei Tito, esse religioso que não aguentou as consequências da tortura que ele sofreu e acabou se matando. Eu era um jovem estudante de história ainda, quando eu li a história do Frei Tito, a partir do livro Brasil Nunca Mais, naquele livro que tem uma série, é um livro pesado para ler, com muito sangue, né, sobre as torturas, e eu me lembro ainda do choque, que eu parei e fiquei pensando, poxa, um religioso, uma pessoa que dedicou sua vida a Cristo, a religião, a ordem, São Domingos, né? Ter tirado a vida dessa maneira tão desesperada, alucinações que ele tinha. Aí vocês vejam um filme que vai ter lá o Frei Tito. Então, o Certeau estava ali, conhecendo, como interlocutor e tentando ajudar, na medida do possível, essas pessoas. Um documento que foi enviado ao Vaticano, naquela época, em 69, denunciando as torturas aqui, as perseguições de padres ou não padres, religiosos, né, ou não, foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Paz ali no Vaticano. O Certeau fez a apresentação, fez esse encaminhamento, né? Então, ele articulava de muitas maneiras a militância, o compromisso social, as utopias pessoais, com a tarefa e a missão dele de historiador. E ele se dizia, apesar de tudo, de uma formação tão ampla, ele se definia como historiador. Então, ele terminou o doutorado
em Ciências da Religião, lá na Sorbonne, sobre um jesuíta que era da região que ele nasceu, a Suábia, na França, que é o Pierre Fabre, um companheiro pouco conhecido aqui para nós, do Santo Inácio de Loyola, aquela turma que fundou a Companhia de Jesus. Então, ele aproveitou para fazer uma tese sobre o Pierre Fabre e publicar também uma nova edição crítica dos escritos desse religioso lá do século XVI. Tá? Muita gente coloca a importância de 68 para entender melhor a obra e o pensamento do Michel de Certeau. A princípio, ele era um jovem, passou pela Segunda Guerra Mundial com muita dor na região dele. Já mais maduro, começou o curso de letras, fez filosofia, resolveu ser jesuíta. E entrou para o seminário e fez a formação um pouco mais tarde do que a média daquela época. Foi uma decisão mais madura. Já era, né, considerado erudito, ele lia muito. Para vocês aí, ó, que vocês, vamos dizer assim, vocês que não gostam tanto de estudar, o Certeau, além da disciplina religiosa, de dormir pouco por dia, dizem que ele tinha no quarto dele, na casa ali, né, seria o convento, né, da Companhia de Jesus, ele tinha um pedestal para ele ficar lendo em pé. Viu? Em pé. Nada de ler deitado. Lendo em pé para poder estudar e não ter sono. Né? Então, ele ia lendo ali, estudando até altas horas da noite. E cedo, naquela época, ainda antes do Vaticano II, tinha muitas orações. Tinha que acordar de madrugada, fazer orações. Depois, o Vaticano II, o Concílio Católico, melhorou um pouco, melhorou, entre aspas, a vida dos religiosos, facilitando essa disciplina tão exigente, como na época que ele fez ali o noviciado e se ordenou padre. Então, ele já era reconhecido, não deu para bom padre, viu? Ele não... Dizem que, por sinal, não sei se é verdade, não escutei ele falando, mas dizem, inclusive, que o sermão dele, a homilia, como se chama na Igreja Católica, isso não era muito boa, não, bem sem graça, muito intelectualizada. Então, ele não virou um pároco de verdade, não tinha uma paróquia. Ele foi trabalhar numa área intelectual mesmo, por gostar tanto de ler e ter tanta habilidade aí, em analisar as obras. Então, ele foi trabalhar na revista dos próprios jesuítas lá da França, chamava Revista Christus, e ainda hoje existe aí, viu? Online, os encontros, Christus. É uma revista lá da Companhia de Jesus, mas muito interna, muito ligada à igreja, aos jesuítas e tal, catolicismo francês, né? Então, o pessoal que estuda a obra do Michel de Certeau chama muita atenção para esse livro específico que não está em português. Isso não está traduzido, está só francês. Tem a edição, acho que mexicana dele. Os mexicanos, o Michel de Certeau deu alguns cursos lá no México, na Ibero-Americana, que é a Universidade Jesuítica de lá, da Cidade do México. E época que ele morava e trabalhava na Califórnia, de vez em quando ele ia ao México, tinha bons amigos jesuítas ali na Ibero-Americana, e traduziram e publicaram muitas obras dele. Então, essa Conquista da Palavra, se eu não me engano, tem lá pela Ibero-Americana. E o que foi essa Conquista da Palavra? Foi uma obra que ele escreveu assim no calor da hora, assim, no momento ainda, publicada em 68, de textos que analisavam o evento, o maio de 68, que foi uma rebelião, uma revolta estudantil da Sorbonne, da grande universidade francesa, né? Com tudo aquilo que isso representa para a França em termos de patrimônio cultural, político, artístico, científico e tal. Né? Então, a universidade parou, os estudantes ocuparam o campus. Né? O livro bonito da professora Algária Matos, que estava por lá, professora da USP, né? Estava por lá na época, chama As Barricadas do Desejo. Bonito o título, né? As Barricadas do Desejo. Fizeram barricadas para fechar ali o espaço, a polícia não invadir, aconteceu uma guerra ali. Depois a CGT, a
Os trabalhadores apoiaram os estudantes e surgiu uma greve geral também. Isso é o maio de 68. Né? E ficou muito famoso ou conhecido por algumas frases pinchadas nos muros ou nos panfletos, né? Tipo, é proibido proibir, não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos, acreditamos nos nossos desejos, porque acreditamos na realidade dos nossos desejos, e por aí vai, né? E esse tipo de visão impactou muito os intelectuais franceses. Muitos ficaram admirados pelo movimento, pela crítica feita, pessoas que a princípio não eram tão pobres assim, né? Mas inconformadas, dessa geração dos anos 60 que vai crescer no pós-guerra, em certo sentido pagava a dívida da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que foi, diz o Hobsbawm, foi uma guerra só, né? Primeiro tempo, intervalinho, segundo tempo, quer dizer, uma guerra só, mas sofreram o impacto das bombas atômicas, da Guerra Fria, a destruição da Europa, principalmente, né? E não viveram de fato, sofriam as consequências, mas não passaram por esse período. Então, essa geração do baby boom, chamada também, né? Quer dizer, esses jovens que nasceram pós Segunda Guerra Mundial e que não querem, ou resistem, ou estão inconformados. Para a gente aqui do Brasil, eu estou explicando assim bastante, mas ainda acho difícil a gente perceber. Eu também não vivi a época. A força disso para os franceses, né? Mas basta lembrar vocês, então, que toda uma geração de intelectuais, em 68, foi morta ou enterrada viva. É o caso, por exemplo, do camarada Althusser, o famoso líder do Partido Comunista francês, que fizeram passeata com o caixão dele, assim, nos corredores da universidade e tal. Né? O Paul Ricoeur também ficou traumatizado com isso aí. Uma parte dos professores ficou se sentindo atacada pelos estudantes e discordavam radicalmente. Por outro lado, depois do movimento de maio de 68, os jovens intelectuais, é o caso do Foucault, é o caso do Derrida, Michel de Certeau também está nesse bojo um pouco, vão surgir como grandes paradigmas, como aqueles que são os questionadores ou os novos modelos, o Deleuze, né, o Guattari, todos pensando um pensamento crítico, rearticulado em outras categorias não mais tão marxistas, que era a grande fonte do pensamento crítico até então. Né? Então, esse momento, esse evento, o pessoal fala muito, enfatiza muito, nessa transição do setor mais padre, ou sacerdote, ou acadêmico, para esse campo maior da cultura francesa e, portanto, da cultura mundial, já que nós aprendemos a pensar em francês. Né? O livro do professor Paulo Arantes fala que a USP é um departamento francês no ultramar. A gente, no nosso campo da historiografia, somos muito afrancesados, né? Então aprendemos muito desses pensadores franceses. O Certeau, nesse momento, já engraçado, 40 e pouco, não era um jovem, estava mais para os pais dos jovens do que para os jovens, né? Com 42, 43, ele vai na Sorbonne, ele faz questão de sair. Paris está meio confusa, o trânsito, não tem greve, barricada, 15 dias ali parado, confusão. Ele vai, ele visita, ele escuta as assembleias estudantis, ele tenta aprender. E ele é convidado para ir uma rádio católica, uma rádio, né, francesa lá, para comentar, fazer uma análise dos eventos. Então, ele era editor da revista, escreve textos no calor da hora, uma revista mensal, no calor da hora sobre o evento. Ele vai lá na rádio e o pessoal fica admirado com a análise dele, os outros intelectuais, né? Poxa, que análise pertinente, aprofundada. A conquista da palavra é brincando com a conquista da Bastilha. A conquista da Bastilha, aquele movimento que marcou a França contemporânea, a Revolução Francesa, né? A tomada da Bastilha.
Então, a tomada da palavra é quando esses jovens que são considerados o quê? Estudantes. Pessoas que não têm o conhecimento ainda, a verdade ou a sabedoria, mas que Sertão inverte e fala, não, ali a gente tem um novo paradigma. A gente não deve desprezá-los dessa forma. Não, são apenas jovens. Né? Ele valoriza e vai vendo como rearrumar ou reintegrar aqueles questionamentos no campo das ciências humanas ali na França. Então, o pessoal fala, ali o Certeau se abriu para o mundo, ou o mundo, se quiserem, se abriu para o pensamento do Michel de Certeau, ao ele ir para a mídia e aparecer, e dar entrevistas, e publicar, ainda em 68, esse livrinho, reunindo esse material, ajeitando melhor, e publicando ali no calor da hora essas análises, essa intervenção. A partir daí, o Jacques Legoff, o Chartier um pouquinho mais tarde, vão começar a escutá-lo, a descobrir, né? Pierre Nora valorizou muito, gostava muito do Michel de Certeau, esse Michel Perrault, né? Todos vão estar ali tentando ouvi-lo, escutá-lo, passam a convidá-lo e se impressionam muito com seus textos e suas análises. Então, aí para falar um pouco das obras aqui mais em português, né? Em 74, ele reuniu uma série de artigos dessa fase entre final dos anos 60 e o começo dos anos 70. Ele já tem livros anteriores, mas mais eclesiásticos, vamos dizer assim, ou mais teológicos. Esse A Cultura do Plural foi publicado aqui no Brasil pela Papiros, lá da Unicamp, né? Reúne esses artigos do final dos 60 e começo dos 70, todos enfatizando isso, que está muito em voga agora, né? O pluralismo, a pluralidade, a cultura, o plural, no plural, ao plural, como se fosse colocado ao cubo, né? Ao quadrado, sabe? Multiplicando as culturas. Então, ele já discorda desse substantivo, ou desse conceito tão importante. Ele chama atenção, claro, da questão da cultura, mas colocado sempre no plural. Então, não é a cultura só como teia de significados, que é a definição famosa do Goethe, né? Também são culturas e uma disputa por esses significados. A teia, para Certeau, é muito frágil. O livro do Goethe é de 76, a interpretação das culturas, né? O de Certeau, 74, né? Que chama a atenção e que reúne esses artigos. São artigos até mais fáceis de ler do que o livro mais famoso dele, na nossa área da historiografia, que é a Escrita da História. Então, esse ele reúne textos de história. O outro são textos meio que políticos, sociais. Na Cultura do Plural, por sinal, tem um texto maravilhoso sobre a questão da cultura popular, que é um tema que o Washington vai aprofundar mais amanhã, né? Cultura popular, chama Beleza do Morto. O nome é meio para baixo, assim, fala do morto, mas o morto, em certo sentido, não é a cultura popular em si, mas sim como os intelectuais representavam, tentavam calar aquela cultura tão viva, tão dinâmica que é a cultura popular, a partir do romantismo, dessa coisa do museu, né? E isso foi colocado como essência da nação francesa ou da nação brasileira, né? O índio aqui para o Brasil, romantizado, né? Então, o Certeau fez uma crítica desse tipo de perspectiva folclórica que permaneceu aí nos estudos da cultura popular até o aparecimento do Brandão, dos antropólogos mais recentes, aí pós-70. Mas na historiografia ele é conhecido por esse livro, A Escrita da História, publicado lá na França em 75 e traduzido aqui no Brasil em 82. E que tem as edições mais novas por aí. Tá? Esse texto é uma coletânea também de artigos. O Certeau, de fato, ele escreveu poucos sistemáticos. A Invenção do Cotidiano é um livro sistemático. Ele não terminou, é verdade, mas é um livro mais amarrado. Mas a Escrita da História, como Cultura do Plural e outros, são coletâneas de artigos que ele foi arrumando, ajeitando, dando ali uma introdução nova,
e publicando de maneira reunida. É um livro dividido em várias partes, e o mais estudado por nós da história, da teoria, é o capítulo 2º, chamado A Operação Historiográfica. Esse texto já é um texto que mostra a projeção do Sertor nos análises, na turma ali da História Nova, como se chamava na época, né? O Legoff chama ele para compor a obra da História Nova, e já está uma relação mais forte com os historiadores e com essas estrelas assim do pensamento francês e da historiografia francesa, né? Então, esse artigo saiu na versão resumida, na verdade cortada, na coleção que seria o Manifesto da História Nova, chama Fazer a História. Fazer a História é o título de um artigo do próprio Sertor, de 70, e que o pessoal pegou o título e jogou para a obra, em francês. Aqui no Brasil, foi publicado esse livro nos anos 80, esses 3 voluminhos, chama Novos Objetos, Novas Abordagens, Novas Perspectivas, né? São 3 volumes. Então, o livro está lá, ele abre, o capítulo do Sertor abre a coleção. Então, foi um capítulo bem valorizado, bem importante, apesar de eu achar que é um capítulo meio solto, porque, de fato, o Sertor pensava a historiografia, e ele faz questão de colocar assim, historiografia, sempre. A escrita da história. Nem é a escrita, é a escritura da história. É algo muito forte para ele, a questão da escritura. Porque, para ele, a gente vive num sistema marcado pela escritura. Então, ele pega esse conceito que circulava um pouco nos anos 60 na França, que tem origem lá no Roland Barthes, na questão da linguística, dos estudos literários, e tem também origem muito importante para Sertor no pensamento de Derrida, que escreveu um livro chamado A Escritura e a Diferença, em 67. Derrida publicou essa obra. O Sertor realmente gostou muito desse tipo de reflexão. Os 2 termos para o Sertor são chave. A escritura, quer dizer, o texto consagrado, o texto como estatuto ligado à verdade ou ao conhecimento, como é no nosso mundo atual, né? Quando eu dou essa aula, falando para os alunos de graduação, eu chego a usar, aqui eu não tenho agora na mão minha carteira, eu chego a usar uma cédula de dinheiro. Afinal, o dinheiro, a moeda, é uma escritura, é um papelzinho pintado. Pode ser 5, 50, 100, é um pedaço de papel pintado. A gente convencionou a valorizar aquilo como moeda e como aquilo que abre ou fecha portas, se mata e se morre por dinheiro. Mas é a escritura. Então, esse conceito é um conceito muito importante para o Sertor. Tem todo um trecho grande da Invenção do Cotidiano, onde ele fala dessa economia escriturária. Ele chama assim, economia escriturária. Então, a escritura da história, em francês, chama escritura da história, porque a história está ligada a esse regime do saber oficial, do saber da universidade, do saber aonde o texto é ligado à verdade. E Sertor quer pluralizar, quer falar, tá bom, nada contra, porém isso não deveria ser tão hegemônico assim, ou essa ideia do texto reproduzir, encaixar, enquadrar tanta coisa da vida, da sociedade, é uma ideia ilusória. Então ele vai lá e denuncia esses nossos sonhos lá, que estão por trás da historiografia. E operações, como ele fala, né? Coisas que a gente acaba fazendo sem pensar, muitas vezes. Então, ele divide a historiografia lá como a produção de um lugar, né? Como uma prática acadêmica, uma disciplina, e também como a escritura, no texto que a gente publica, onde a gente relata de uma maneira muito metódica, controlada, o que aconteceu, né? E esse livro, então, é muito importante. E aí ele passou a ser valorizado pelos historiadores, mesmo que ele não tenha permanecido lá na França muito tempo depois disso aí. Tá? Mas
Eu botei hermetismo para lembrar que o texto é um pouco hermético, desde a introdução. Quem começa pela introdução, a introdução fala dos mortos, aí já morre ali, tá? Ele fala que o historiador quer ser uma espécie de ventríloco dos mortos, mas que, na verdade, os mortos estão mortos. Não consegue dar voz a ninguém. A gente não consegue ressuscitar ninguém. E ele está brincando com o Michelet, um texto famoso do Michelet, onde Michelet fala que escuta as vozes do passado, as vozes dos mortos. Né? Está brincando com essa ficção do Michelet, escritor, historiador romântico francês, para falar, não, isso é impossível, isso é o nosso desejo. A gente tem que pensar melhor o nosso lugar de poder e os limites do nosso poder, enquanto historiadores e historiadoras. E aí, em português também tem a Invenção do Cotidiano, que é uma obra um pouquinho mais sistemática do que essas outras, porque ele escreveu como um projeto de pesquisa, de fato. Só que essa pesquisa nunca terminou. Ele foi encomendado. É uma história muito curiosa, porque eu nunca entendi direito por quê. Essa coisa um pouco do casuísmo e da amizade que Certeau tinha com algumas pessoas, até mais da elite, porque foi o ministro da Cultura francês, que conhecia o Michel de Certeau, admirava muito ele e falou, olha, Certeau, pega aqui, faz uma pesquisa conosco para entender um pouco do cotidiano francês. E o Certeau reúne, pago pelo governo, né? Reúne um grupo de pesquisadores jovens, começa a trabalhar e tal. E aí, o que a gente tem do chamado a obra Invenção do Cotidiano, as Artes de Fazer, que é o volume 1 da obra, é a parte que ele escreveu como se fosse uma introdução teórica, conceitual, pesada, bem teórica mesmo, a essa pesquisa. Aí o volume 2 foi o que foi produzido, de fato, de pesquisa de campo um pouco, que não saiu muita coisa. É o Morar e o Habitar, é o subtítulo. Os 2 volumes estão publicados pela Vozes aqui no Brasil. Volume 2 quase ninguém lê, sempre fica no primeiro. O volume 2 não é do Certeau exatamente, né? Mas de auxiliares de pesquisa, a Pierre Magnol e a Lucie Giard, que escreveram, que fizeram a pesquisa de campo e redigiram lá os capítulos sobre a casa, o morar. Aí tem uma parte bonita sobre a cozinha, um espaço feminino na época, e as conversas, sociabilidade e tal, que aconteceria ali a partir da cozinha. E um bairro operário, que o Pierre Magnol fala um pouco dessa luta diária para ir e vir trabalhar. Né? Então, essa é uma obra que eu vou falar hoje à tarde, mas é mais sistemática e muito difícil, porque ele explora na redação. E aí é bom vocês lembrarem uma coisa assim, o jeito de falar, a forma, não é independente do conteúdo. Então, Certeau, ele pensa que a gente inventa o cotidiano. Inventa, fabrica, constrói junto e busca dar novos sentidos, como se fôssemos poetas do cotidiano, poetas do dia a dia. Então, a linguagem que ele usa muitas vezes para falar é uma linguagem também muito poética, muito metafórica. E aí a gente vai lendo e fica ali coçando a cabeça. Fora ele ter, nesse período, uma escrita mais intricada, meio... Lembra, talvez, o Bourdieu, um pouco, aquela escrita difícil, que dá muita volta, meio barroco. Esse livro é meio barroco, assim, vai e volta, dá muito... Sabe? Então, tem também esse pano de fundo, que é pensar a poesia do cotidiano e, portanto, expressar isso numa linguagem também poetizada, uma linguagem que explora muito as metáforas. Por fim, a última obra dele foi publicada agora, só em 2000 e pouquinho, 2010, 11. Os 2 volumes da Fábula Mística, publicada aqui no Brasil, bem recentemente. Mas publicado lá na França, e eu botei ali em 2013.
lá na França, por quê? E só foi publicado aqui depois que terminou de publicar lá. O Michel de Certeau faleceu e deixou esse livro inacabado também. A Invenção do Cotidiano, ele sonhava, se a pesquisa tivesse continuidade, o ministério caiu, o ministro caiu, e, portanto, o projeto dele terminou, meio que abrupto. Ele pegou depois e publicou o que ele tinha feito com sua equipe. Mas o projeto parou. Ele, além da arte de fazer, ele queria escrever uma arte do dizer, que ficou só no projeto, só na ideia. Mas pelo menos essa parte que a gente tem, ele terminou e publicou em vida. Essa não. Ele planejou fazer em 2, talvez 3 volumes, uma história da mística. E não é algo menor. Ao contrário, é o grande tema, desde lá dos anos 60. Certeau é dedicado a estudar muito a mística ou a espiritualidade cristã, de maneira mais específica, mas às vezes ele amplia um pouquinho também, lê alguns místicos do Sufi, islamismo, né? Basicamente a mística ocidental, a mística cristã. E tem esse título diferente porque não é que a mística seja uma fábula no sentido de La Fontaine, de tirar uma lição da história, aquelas fábulas infantis, não é isso, não. A fábula tem a ver com falado, não com escrito. E a ciência foi que fez da experiência mística uma experiência fabulosa, uma experiência fabulizada, vamos dizer assim, no sentido de que ninguém discute se é verdade ou não. Santa Teresa de Ávila, não, conversava com Deus. A gente entende como literatura, às vezes, sabe? Com poesia, mas não como experiência real. Então, a ciência foi que fabulizou, vamos dizer assim, a místico, essa experiência tão profunda com Deus, né? Com as divindades, com a força e o poder sagrado. Ele fez o volume 1, que fala da Santa Teresa, fala do São Juan de la Cruz e tal, e fala também de místicos, pouquíssimo conhecidos ou valorizados. É o caso do final do livro, onde ele fala de uma espécie de profeta. Hoje talvez chamasse ele de um pastor pentecostal, algo assim, sabe? Porque o sujeito que foi católico, foi protestante, fundou a comunidade dele, se isolou do mundo, Labadie. Aí ele viajou, entrou em conflito naquela Europa lá do século XVI, XVII, muita guerra, né? Entrou em conflito com uma cidade ou outra, e foi viajando, chegou até o representantes aqui do Canadá, francês, né? O Labadie. E ele termina o livro com esse capítulo. Ele dedicou o Certeau, aí em 82, exatamente, ele foi eleito, finalmente, no final da vida, para o Collège de France, que assim, seria a grande instituição. A gente não tem nada parecido, porque a gente não tem uma instituição só, que unifique aqui as universidades e tal, aqui no Brasil, né? Mas lá na França tem esse colégio onde estavam o Foucault, o Derrida, o Dié, toda a turma boa que a gente lê, e o Certeau foi só em 82. Deu 2 ou 3 cursos ali e, com câncer de pâncreas, acabou falecendo em janeiro de 86. Então, ele deu poucas aulas, mas nesse final da vida dele, ele valoriza muito a mística e a questão do crer, que eu vou explicar bastante agora. O crer, a crença, e a importância da crença dentro da tradição religiosa ou não. Ele está propondo, nesses cursos que ele deu no Collège de France, no final da vida, o que ele chamou de uma antropologia do crer. Uma antropologia até no sentido mesmo de ser humano, antropos, né? Do ser humano, mas também antropologia no sentido da cultura, dessa ciência, desse campo das ciências humanas que estuda os sentidos do crer, os significados e a prática do crer, né? Então, ele tinha esse diálogo forte e chamou assim, né, a antropologia do crer, os seus últimos cursos ali. Escreveu um artiguinho aqui, um artiguinho ali e faleceu.
Então, ficou tudo muito esboçado. Depois de muita briga judicial, em 2013 saiu na França o segundo volume com fragmentos do que ele deixou escrito. Como ele era padre e não tinha filhos, né? A Lucy Giard, que faz a introdução dos livros do Michel de Certeau, todos foram reeditados na França depois da morte, e ela sempre faz a introdução. E aí, ela ficou como herdeira testamentária, só que a família não gostou, não eram filhos, né? Não tinha filho, a família não gostou e ficou brigando, quem publica, não publica, ficou nesse imbróglio aí, acabou ficando uma série de textos. A Lucy, na verdade, ela pegou e juntou textos soltos que já estavam publicados em outras partes e fez esse segundo volume, que já tem em português, está aí acessível para vocês. Tá? Bom, vamos entrar no nosso tema aqui do cotidiano agora, nessa última 40, 50 minutos. Tá? O que é que o Certeau quer fazer na obra? Ele quer entender de maneira muito curiosa, porque, poxa, o cara é historiador, acostumado a trabalhar com o século XVII e XVIII. Ele era um historiador modernista, especializado no barroco, assim, século XVII e XVIII. Mas ele foi chamado para fazer essa pesquisa e ele chamou, então, o cotidiano dos anos 70, né, como uma espécie de historicidade imediata, uma historicidade contemporânea. E é isso que ele quer nos colocar na obra. Primeiro, essa questão da invenção. Aí, realmente, o subtítulo do livro, do volume 1, é Artes do Fazer, Artes de Fazer. Né? E a arte aí tem um sentido assim meio diferente. Tudo bem, o primeiro sentido a ser dado na palavra arte é o da arte mesmo. A gente viu aqui na abertura dos slides, né? Há uma arte artística, uma arte inventada, uma ficção, uma bela poesia, um belo conto, uma bela pintura, uma arte, mas bem mais tradicional. Mas também, porque lá no grego, a palavra tekne deu origem à palavra técnica. Tekne. A palavra tekne é algo entre a arte, aquilo que é inventado, que é criado, e a técnica, no sentido daquilo que a gente reproduz. Né? A técnica, o modo de fazer, o modo de agir, regras para fazer alguma coisa, uma tecnologia, né, que a gente aplica. Então, a invenção do cotidiano é isso. Entre a repetição, entre as tecnologias e técnicas que temos no dia a dia, tão repetidas, nós também fazemos, entre aspas, arte. Como se fosse um sentido até infantil, né? Menino que faz arte. Quer dizer, que apronta por aí, né? Então, a gente vai dentro dessas regras, inventando e se reinventando diante desses poderes também de dominação do cotidiano. Ele é um grande crítico, Certeau, do autoritarismo, um grande crítico do fascismo, do autoritarismo do cotidiano. Né? Qual é o objeto de estudo dele? Ele aí brinca, que eu falei para vocês no início, ele busca conhecer esses homens e mulheres ordinários ou ordinárias, né? Aquilo que é comum, aquilo que é partilhado, aquilo que a gente faz sem saber, faz por hábito, aprendeu assim, repete. Engraçado que a história, vocês sabem, a gente na história é tão especializado em estudar o fato que não se repete, o grande evento histórico, a grande revolução, né? A grande guerra, né? Que não se repete. Ele ali quer entender justamente o inverso, aquilo que se repete no miudinho do todo dia. No acordar, dormir, escovar os dentes, comer, tomar cafezinho. Estou tomando meu cafezinho aqui que minha esposa trouxe. Viu? Cafezinho, é isso. O comum, não o evento, não aquilo que a mídia conta. A mídia que adora inventar e precisa disso, sobrevive de fatos novos, bons e ruins, geralmente ruins. Né? Mas o Certeau quer entender a historicidade
desse comum, que não é tão racional nem racionalizado, mas que é fundamental para manter uma sociedade. Ele explora, essa que eu até expliquei um pouquinho, uma linguagem poética para entender a arte, né? A arte do fazer, para captar esse movimento browniano da historicidade contemporânea. Browniano é um negócio da biologia, que é lembrar do ensino médio, o negócio de uma partícula, o movimento da partícula, assim, para um lado para o outro. Tem um caos, tem uma ordem, um negócio assim, meio infinitesimal. Então, acertou para captar esse movimento infinitesimal das pessoas no dia a dia, numa sociedade, numa cidade, que para ele é um grande texto, acertou, né? O mundo urbano é o objeto desse livro. Então, para ele, a cidade é um grande texto a ser decifrado, a ser lido. Ele quer entender, então, no dia a dia de uma grande cidade, não sei se vão pensar em São Paulo, vão pensar em Assis, né, nos campos da Unesp, Franca. Mas ele quer entender esse miudinho e o grande, os dois. Mas o que a gente não vê é o miudinho. Um dos momentos do livro, que a gente lê até com saudade, assim, ou com uma impressão meio fora de tempo, porque o Sertor está lá em Nova York, né? Lá em New York, ele sobe nas Torres Gêmeas que foram derrubadas em 2001, né? Lá pelo Bin Laden e tal, aquela coisa. E ele sobe lá, aqueles prédios altíssimos, né? World Trade Center, ele fala lá, World Trade Center. E lá de cima você olha e vê as pessoas como formigas, né? Ele brinca, então, que a gente, na ciência da história ou não, nas ciências humanas, nas ciências sociais, a gente faz isso com as pessoas, reduz elas como se fossem formiguinhas que a gente controla. E esse olhar lá de cima da nosso altar da universidade, o altar da ciência, da cátedra, vamos dizer assim, brincando, a gente acaba, na prática, reduzindo muito esse invisível, não enxergando ele, reduzindo as pessoas a objetos manipulados. Todas as teorias da manipulação, que nos anos 70 eram muito fortes, né? Essa coisa da massa, esse termo. Tem gente que usa. Outro dia um amigo meu aqui da Federal de Goiás estava usando isso aqui da massa, cultura de massa. Acertou, esse negócio não funciona, não. Massa, não. É gente. Arte de fazer. Gente que se inventa. Reinventa a cada dia, né? Então, são artistas, realmente, né? Que sobreviver não está fácil. Olha a inflação que está aí. Olha o preço da gasolina, né? Olha o preço. Semana passada eu assustei com o preço do ovo. Fui comprar, a gente falou, não vou comer mais carne, vou comer frango. Comer frango, não comer ovo. Aí fui comprar 12 de ovos, estava aqui R$7. Achei absurdo, né? Outro dia era 3. Vamos lá. E aí, ele propõe, logo no início do livro, o desafio para nós de construir, outro termo que eu vou explorar um pouquinho, essa que seria uma polemologia do fraco. Aí o Sertor, veja só, esse negócio da arte do fazer não explica, não. Eu estou explicando para vocês que a arte, a técnica e tal, lá no grego, né? É igual a polemologia do fraco. Ele inventa a palavra, polemologia, não existe, não é uma ciência, e ele não explica. A gente tem que perceber nas entrelinhas. Mas, assim, polemos, que é a palavra polêmica em português, né? Polemos em grego significa guerra, o conflito. Inclusive na retórica, né? Esse livro tem uma influência muito grande da teoria da retórica. Então, polemos da polêmica da retórica, do embate, da política entre discursos, verdades e mentiras, contra-verdades, né? Então, ele resolve enfatizar esse conflito vivido, mas olhando a partir dos desempoderados. Não diria dos derrotados, não, porque ele não crê em derrotado. Não diria dominados também, porque ele não crê em dominados. Ele fala do enfraquecido, do que diante dessas batalhas do dia a dia se torna a parte mais
frágil, frágil. Mas ele acha que as pessoas são fortes. Ou ele crê poeticamente que as pessoas, sim, superam muitos obstáculos. Você sabe, não precisa ser rico ou pobre, não precisa ser inteligente, ter curso superior, né? As pessoas estão aí se reinventando a cada dia como sobreviver no Brasil de hoje. O desafio que ele nos faz é pensar uma teoria ou conceitos assim que deem conta, é difícil, porque a ciência é feita a partir da escritura, lá do domínio, inclusive do dinheiro, né? Precisamos de dinheiro. A CAPES está um caos agora, CNPq, precisamos de dinheiro para fazer pesquisa. Então, isso determina o que a gente faz de algum jeito, de alguma forma. Né? A gente parte na história da escritura dos documentos tradicionais e gera, e tem que fazer artigos, publicar livros e obras, escritura de novo, com tudo que isso representa. Né? Quem nos lê? Então, o setor quer essa polemologia de quem não nos lê, entende? De quem não lê. Ele quer entender a vida da oralidade. As vozes estão ali, mas sufocadas, como formigas que não falam. Né? As vozes estão ali, mas caladas, silenciadas na nossa escritura ou escritura, né? Que impede, às vezes, de escutar, de ouvir, de perceber esse movimento que nos sustenta, que sustenta, inclusive, as universidades. Então, é um livro, sim, crítico, com a nossa postura de cientista, de investigador. Então, olha só, ele está dentro do Ministério da Cultura francês, fazendo um projeto que está relativizando, inclusive, os poderes do Estado, ou do governo, ou da universidade, que é um órgão público ligado ao governo. Né? Eu vejo que está por trás disso tudo. Não que determine, direcione, mas ele entende que existe esse jogo muito forte de instituições tentando controlar o cotidiano das pessoas. E ele quer fazer o inverso. Um polemos do fraco. E aí o fraco, deixa eu mudar agora a palavra, polemos, é a batalha, o conflito, o embate, para pólen. Pólen pode ser também a semente, aquilo que faz germinar, onde o fraco, sim, vai ali florindo de outras maneiras também, né? No meio de, como diz o Drummond numa poesia, né? Uma rosa no asfalto. No asfalto quente nasce uma flor, né? Então, o Sertor talvez tenha pensado um pouco nisso, essa rosa no asfalto, essa polemologia do fraco que vem emergindo sempre, não uma vez só, sempre no cotidiano, né? E aí ele enuncia a sua tese fundamental do livro, Emissão do Cotidiano, que é um paradoxo, por isso tão difícil às vezes de ler. Mas é um livro realmente, esse Emissão do Cotidiano, é o livro mais publicado, mais traduzido, com mais edições no Brasil e fora daqui, mais comentado, que mais impactou. Estados Unidos tem várias edições, e porque, claro, a questão do consumo, né, é tão forte. E aí o paradoxo que o Sertor coloca é que nós, eu e você, que somos consumidores, nós somos, ao mesmo tempo, produtores. O consumidor produz. É isso que é o paradoxo. O consumidor produz. Ele se apropria. Ele se apropria. Vou deixar um comentário muito rápido, porque eu mesmo não aprofundei isso, mas eu recentemente, relendo alguma coisa dele, eu fui vendo que ele usa a palavra representação sempre entre aspas. Eu fiquei curioso. Ele gostava muito de usar aspas nos textos dele. Quando você usa aspas numa palavra, é porque a palavra tem um sentido um pouco figurado, né? Então, às vezes, não tinha uma palavra melhor e usava a palavra representação. Você sabe que na história cultural do Chartier e companhia, se fala muito em representação, apropriação e prática. De fato, para o Sertor, o mais importante são essas técnicas ou essas artes de tornar próprio, de se apropriar de algo.
E para ele, todos nós, sujeitos históricos, sujeitos do cotidiano, todos nós, o todos e o nenhum, o todos e o cada um, todos nós sujeitos, consumimos não destruindo, mas usando, modos de usar, modos de fazer. Ele enfatiza muito isso. De maneira muito criativa, então. A gente nunca é uma folha em branco. Eu vou falar daqui a pouco. Nunca é uma folha em branco. A gente traz em nós uma história, uma identidade, papéis que muitas vezes foram impostos a gente, mas que a gente rejeita, resiste, faz e não faz, tem que fazer para se dar bem, e depois foge também para se dar bem, e por aí vai. Então, essa dinâmica da vida é fundamental. E ele fala, e por isso que a opção da comunicação enfatiza tanto esse livro, porque ele fala que mesmo a gente assiste televisão, mas a gente não é espectador somente. Ou vocês agora assistem a minha aula, a minha fala, esse curso, e estão recriando, estão reinventando na cabeça de cada um e cada uma. A gente não é folha em branco, a gente vai num diálogo, mesmo que só eu esteja falando nesse momento, mas vocês estão aí ressignificando, recriando o que eu estou dizendo. Então, isso é a apropriação. Ele enfatiza muito, eu acho, a apropriação. No capítulo, por exemplo, lê Operação de Caça. Lê Operação de Caça. Olha o nome do capítulo de invenção. Ele diz assim, eu escrevo um texto e cerco o meu texto de coisas, de títulos, subtítulos que vão dar os sentidos, notinha de rodapé, fundamento em grandes autores, né? Como um bom artigo aí acadêmico, artigo científico. E apesar disso tudo, vocês alunos ou quem não é aluno, lê de mil maneiras para ele. O ler Operação de Caça é joia porque ele fala que a gente vai colando, vai ressaltando umas coisas, deixando outras, pulando páginas ou parágrafos, sempre construindo um diálogo, uma página, mas um autor ali está falando e se manifestando de alguma maneira. Então, ler é uma operação de caça num terreno ilegal, num lugar que é proibido. Igual pescar aqui no Pantanal, não pode. Né? Vai lá, pesca, vai lá caçar jacaré. Então, essa caça proibida, essa pescaria no lugar ou no momento que não deve ser feito, ele fala, a gente faz isso no cotidiano, a gente faz isso todo o tempo. Então, ele explora essas possibilidades, onde a gente constrói e se constrói nesses confrontos. Consumidor produz. Né? A gente não só recebe, não é um receptor, muito menos um espectador, do telespectador. Não. A gente espera de maneira ativa, construindo e dialogando. Né? E para entrar agora na questão mesmo do final da vida dele, que é a questão da crença, acho que mais 2 slides eu paro um pouquinho. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a sociedade contemporânea, sociedade capitalista, posso chamar assim, ou neoliberal, para usar um termo mais da moda, a gente tem uma grande difusão do crédito, cartão de crédito, né? Crédito é dinheiro, né? Mas assim, a palavra crédito, como vocês devem desconfiar, tem a ver com crer. Aquilo que é acreditado. Acreditado. Então, ele desenvolve essa antropologia do crer, sim, ligado também à economia, sim, também ligado à política, ligado até ao esporte. É possível aplicar, né, as teorias do setor até ao esporte. Porque ele fala dessa ampliação do crer, não a diminuição. As teorias da secularização, que falavam da separação entre igreja e Estado, religião e cultura, né? A secularização é esse processo longo na Europa, principalmente, onde as esferas sociais foram ganhando autonomia. Setor fala, tá bom, a religião, a igreja hoje pode falar só, entre aspas, vamos dizer assim,
para um grupo de pessoas idosas. É o caso lá da Europa, né? Um grupo de pessoas idosas. Mas o crer, não. E aí, não sei se vocês vão se chocar um pouco comigo agora, com minha leitura do Sertor, mas eu entendo que para ele, o Michel, o crer, o acreditar, é algo assim da natureza humana. Eu sei que o pessoal das ciências humanas, quando fala natureza humana, é engraçado que chama ciências humanas, né? Aí vê que arrepia o cabelo, natureza humana. Eu acho, faço minha leitura assim. Para o Michel de Certeau, falar, pensar, ser bípede, né? Rir, são coisas da natureza humana, também o acreditar. Como se fosse, então, uma habilidade, uma capacidade que nós temos de transcender, de ver o invisível. Né? E o invisível compõe a nossa vista na ótica do Sertor, sabe? O crer modaliza, ele fala, molda, forma um pouco o que a gente pensa da vida ou pensa da realidade, tá? Então, para ele, a questão do crer é muito forte, é muito básica, é muito fundamental, assim, algo da natureza humana e como o desenvolvimento da linguagem, da fala, como o desenvolvimento do pensamento, da escrita, que vocês... Né? E a gente passou pela alfabetização dura, difícil, e hoje se tornou natural. Né? Para ele, a gente parte dessa habilidade de crer para construir, sim, religiões, sim, artes, sim, economias, sim, culturas, né? Por aí vai. Né? O mundo contemporâneo, então, a secularização não é a morte do crer, nem da religião, em certo sentido, mas sim essa separação, essa distinção, aonde o crer passou a ser habitado, ou a ser cooptado, captado, né? Por outras instituições sociais, por outros pertencimentos institucionais. As crenças circulam na sociedade contemporânea, se movem, sabe? E, de fato, é como se as pessoas buscassem objetos para crer, para colocar ali o seu investimento. Então, crer para Michel de Certeau é um investimento, olha o negócio do dinheiro de novo, investimento, só que não da grana. Ah, vamos lá, o pentecostal pedir dinheiro. O dinheiro ali é símbolo. É uma linguagem para mostrar o seu investimento fundamental, que é tão grande que você é capaz de se desfazer, você que eu falo fiel, né? O fiel é capaz de se desfazer daquilo que a sociedade mais valoriza no capitalismo, o dinheiro. Né? Então, o crer ali é simbólico. Mas o crer é você investir em algo, um objeto ou uma ideia, como verdadeiro, como digno da sua confiança, que obviamente confiar e ter fé também tem a mesma raiz etimológica. Confiar, ter fé. Ter fé e seguir. Acertou, ter fé. E o crer é aquilo que nos faz mover. Lembra do pensar e passar? Crer é mover. Crer é aquele que está sempre buscando um plus, um mais, algo a mais. E aí isso a gente projeta, inclusive, nossos desejos, esse ato de crer. Deixa eu voltar um pouquinho. Crer é investir. Quando o Certeau está escrevendo investimento, ele escreveu, essa frase é dele. Esse negócio do crer e investimento está lá, na parte das crenças, na parte final, última parte, da invenção do cotidiano. Quando ele fala em investir no livro, conhecendo o Certeau da formação psicanalítica que ele teve lá com Lacan, ele assistiu aos seminários do Lacan durante anos. Depois ele foi membro da Escola Freudiana de Paris, que o Lacan organizou em 64, e ficou até o final da vida lá. Né? Sempre um admirador do Jacques Lacan. Né? Então, ele está usando a palavra investimento nesse sentido muito da psicanálise, tá? Não é só no sentido, então, do crédito,
investimento de dinheiro, mas investimento da nossa energia, como diz o Freud. Freud fala catexia, uma palavra meio ruim. A gente energiza alguma coisa, a gente coloca ali a nossa razão de viver ou de agir. Então, isso para ele é crença. E pode estar, então, em muita coisa. Toda instituição social, toda instituição que se preze, vamos dizer assim, seja o Estado, seja o banco, seja a igreja, seja a televisão, a rede, né, de televisão, vive, diz o Sertor, sobrevive dessa capacidade de nos fazer crer, tá bom? Nos fazer acreditar, nos fazer a gente se doar, a gente se move, crê, a gente se doa, a gente investe, a gente gasta o tempo nisso aí, né? A gente se dedica a essa ação. E, para ele, os campos tradicionais é muito fácil vocês perceberem, né? Mas da religião, muito tranquilo, né? No campo privilegiado da fé ou da crença específica, né? É o campo mais tradicional, que vai aí se reconfigurando a partir da modernidade. O professor Washington vai falar um pouquinho mais disso amanhã. Ou o mundo da política, né? Que também mobilizou a partir da questão da militância, ou dos partidos, o campo da crença, da militância. O militar já é lutar, acreditar, ter uma causa, militante, militar, né? Ter uma causa. O Cazuza, né? Que cantava ideologia, quer uma para viver, né? Então, militância, lutar. A política soube captar, ainda na época do Sertor, aqui dos anos 70, era muito forte isso, né? Do partido, da militância, né? Eu não vou contar muito caso aqui, que eu não tenho tempo, mas um dos colegas que eu tenho do ensino médio, que me dá muita alegria, ele é professor de história lá na Federal da Bahia. E ele foi candidato a governador pelo PSTU, lá da Bahia. Candidato a governador. Eu falei, vou ter um amigo que é candidato a governador, que beleza, né? Pelo PSTU. Então, vejam só, ele largou o ensino médio, ele era meu colega de escola, de colégio. Ele parou o ensino médio porque ele era do Partido Comunista, do PCdoB, e o partido recomendava às pessoas a se alistarem. Olha só, se alistarem no Exército, tem que fazer 18 anos se alistar, o homem, pelo menos, né? Se alistar no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. Então, o partido recomendava. Ele largou o colégio, o terceiro ano, para servir o Exército, na época era um ano de serviço militar, para aprender a lutar. Porque o partido sonhava ainda, nos anos 80, sonhava ainda com guerrilha, mato, guerrilha do Araguaia, essas coisas todas, né? Então, veja como a política captava, sim, o investimento das pessoas, dos jovens, né? Durante muito tempo. Hoje, pouco. Verdade que com o movimento do Bolsonaro, essa coisa mais recente, sim, captou de novo muita gente aí de direita, hoje, assumida. Antes era tudo disfarçado, né? Hoje, muita assumida, militantes também. Os da esquerda são mais tradicionais na militância, né? Mas então, tá aí o Brasilzão de hoje. Com essa separação, essa difusão do crer para outras esferas sociais, então essa militância que eu botei aí entre aspas, já está no sentido figurado, passou para diversas esferas. Ele fala como o marketing, a propaganda quer captar isso, é que a gente acredite no produto, vá lá e compre, consuma. Pode ser, posso nem falar muito que estamos de tarde ainda, mas aquela cerveja lá, poxa, Itaipava, ruim que dói, mas assim, cai naquele copo na propaganda e vem lá uma mulher bonita na praia, olha o imaginário todo. Então, quer que a gente acredite que a Itaipava é boa, vai me lembrar da praia, do banho de mar, do momento alegre e tal. Né? Não vai pensar na ressaca, ou na diarreia, ou nas outras coisas que podem vir. Vai fazer a gente acreditar na parte boa, propaganda. Mexe com crença, mexe com imaginário. Né? Ele fala que no capitalismo
sente, isso nos anos 70, ele está entendendo assim, que a questão do lazer ganha uma dimensão imensa. E realmente, depois que ele escreveu isso, cresceu muito, né? Os espaços de lazer, espaços de diversão, como isso ganhou importância em nossas sociedades, né? Investimento de dinheiro, férias, viagens, né? Ensino de vida para poder viajar, hotel, passagem, ou de carro mesmo que seja, né? De ônibus, mas a gente investe nisso, né? Na questão do tempo do lazer, do feriado. Para eles é um campo novo, surgiu toda uma indústria da diversão no pós-70 que explora esse fazer crer, esse fazer seguir, esse mover-se, né? Na diversão e no lazer. Obviamente, a moda, o espaço Paris, né? Francês, né? A moda, mas também os estilos, como isso capta. Antigamente, você marcava a roupa, a sua identidade étnica, o seu status, religioso ou não, batina, roupa de freira, né? Antes do Vaticano II. E hoje se investe no estilo, né? No cabelo azul, amarelo, no brinco, no piercing, na tatuagem, né? Se investe. Então, vou fazer uma tatuagem, por que eu vou me sentir bem? Eu vou investir nisso, é claro. Até se o lugar não for limpo, etc., você sabe, né? Então, mas eu prefiro correr o risco, gastar minha grana, porque vou me dar bem, vou me sentir bem, aquilo me representa, aquele símbolo, aquela figura e tal. Né? Então, modas, estilos, para ele isso consegue hoje, no nosso mundo capitalista, captar o crer, o acreditar, o seguir. Né? E, por fim, obviamente, o mundo do esporte. Né? E até assim, ocorre em todo lugar, mas não sei, São Paulo e Rio, essa coisa do matar e morrer por causa do time de futebol. Né? Aqui no Brasil é mais que futebol. Né? Como isso capta quase como militância religiosa, quase que um fanatismo, né? Tanto que o hino do Flamengo, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né? Assim, até morrer. Olha só, isso é coisa vamos dizer assim, muito forte, né? Flamengo até morrer, eu sempre hei de ser. Né? Então, esse mundo esportivo que vai captando fidelidades, por que você não pode trocar de time? Parmeira, Corinthians, Coringão e tal. Por que não pode mudar de time? Eu torcer porque está ganhando. Okay. Que está perdendo, eu não torço mais. Por que não pode, né? Fidelidade, olha só. Você está percebendo o que era religioso entre aspas, né? Foi indo para outros campos da sociedade a partir dessa captação do ato de crer. E isso forma o nosso cotidiano. Ele quer mostrar a presença do crer no cotidiano. Isso não é o livro todo, não. É a última parte do livro, mas vou falar só dela com vocês hoje. Portanto, concluindo, né, o crer não tem mais os objetos tradicionais ou específicos. Pertence aos sujeitos sociais como um todo, porque o Sertor ele é um crítico das teorias dos anos 70, da dominação. Havia muitos autores, inclusive o Foucault. Então, tem uma parte no início do livro, um capítulo específico do livro, onde ele discute muito com Foucault e com Bourdieu. Foucault é muito amigo dele, viu? Muito amigo. Eu falo os dois Michels, Michel Foucault e Michel de Certeau. Se conheciam, o Certeau era um fã do Foucault, admirava muito, escreveu muitas resenhas sobre as obras do Foucault, e quando o Foucault morreu em 84, o Michel de Certeau escreveu um texto lindo, chamado Riso, de Foucault, em homenagem ao amigo, publicado em português hoje no livro História e Psicanálise. História e Psicanálise. Um livro que tem pela editora Autêntica. A Autêntica tem publicado muito Michel de Certeau. Viu? Editora Autêntica. Então, o Foucault escreveu Vigiar e Punir e falava da questão do panóptico, né? Do Bentham, que era um projeto de prisão onde você podia vigiar tudo. E Foucault toma isso como metáfora da sociedade.
E o Sertor fica muito incomodado com isso, então ele discute, ele dialoga lá com Foucault e fala, mas não, é impossível isso. Pode até ser um sonho do poder dominante, mas jamais vai se concretizar. Os tecidos furados, as palavras, os textos, têm espaços em branco. Daí vai surgir sempre vozes, sempre pessoas, sempre subjetividades se afirmando. Então, a dominação seria impossível, como dominação absoluta, né? Existem tensões, existem hegemonias, tá bom? Vamos dizer assim, mas vigiar e punir todo o tempo. O próprio Foucault, posso falar assim, que ele já nos cursos depois desse livro, ele até revê e volta atrás e fala assim, toda vez que emerge um poder, surge um contrapoder. Ou a questão do poder exercido não no espaço liso, ele fala, mas no espaço que tem resistência, rugoso, sabe? O poder tem que superar barreiras para nos dominar, para captar a nossa subjetividade. Então, Sertor, sim, valoriza a subjetividade nessa obra e essa capacidade nossa de resistência, de enfrentamento, de polemos, de luta, de embate. Outra parte do texto, ele está discutindo e conversando com o Pierre Bourdieu. Esse já não era tão amigo pessoal assim, até onde, pelo menos, eu sei, mas ele tinha um livro, o Pierre Bourdieu tinha um livro sobre a teoria das práticas sociais, né? Em 72, Bourdieu publicou isso. E aí o Sertor dialoga muito com essa obra específica do Bourdieu, dizendo também que o Bourdieu, no seu modo inteligente de pensar, acabou criando termos quase que metafísicos e que apagam mais do que revelam. Então, aí, no caso, é uma discussão com a teoria do Bourdieu, com a teoria da determinação social. Porque depois até Bourdieu escreveu a distinção, onde ele mostra que a distinção, o subtítulo do livro é a crítica social do gosto, do gostar ou não de alguma coisa, a crítica social do julgamento, ele está brincando com Kant, a crítica do juízo, aí o Bourdieu escreve a crítica social do juízo, e tenta mostrar determinações sociais do gosto, coisas até às vezes muito óbvias, tipo assim, ele faz a pesquisa lá de campo, 5.000 questionários, tal, pesquisador na rua, e aí é meio óbvio que eu falo assim, tipo, quem gosta de Beethoven? Ah, uma elitezinha lá, 0,05%, que conhece o Beethoven, o outro não conhece. Mas você está falando, não é isso. As pessoas podem gostar do que é bom, do que é belo, do que é ruim, por mil motivos. Não tem determinação tão de classe, ele quer falar assim, tão cortada assim de classe como o Bourdieu quer prender as pessoas. E o Sertor quer dar uma liberdade, vamos dizer. Para terminar assim, eu acho, pelo menos na minha leitura um pouco, talvez vocês percebam, não sei, às vezes eu fico pensando se ele não era um pouco anarquista, ou nesse livro, né, ele não está um pouco anarquista, assim, tanto a atividade libertária das pessoas, que perante as prisões e as grades do cotidiano, estão sempre buscando abrir a grade, mas também abrir a janela para poder respirar, né? E como respirar tem sido difícil nos dias de hoje. Sertor acha, sim, para sobreviver, tem que respirar. E esse respirar é uma arte de inventar, de encontrar, de buscar espaços cada vez melhores ou maiores, sabe? Para a gente ser mais sujeito de si mesmo, ter autodomínio de si mesmo, né? E mais liberdade de escolher a vida. Isso é um processo, obviamente, que não é estanque, é libertação, tá? É conquista. O Sertor conhecia a teoria da libertação. Então, é conquista, é processo, mas para ele é fundamental nessa obra ressaltar esses aspectos do cotidiano. Bom,
Eu queria talvez concluir um pouco por aqui, abrir para alguma conversa, alguma pergunta, alguma interação. Tem as críticas à obra, que eu não falei muito, né? Então, vou deixar talvez sua pergunta, desenvolver um pouquinho as críticas, de quem não gostou, achou que ele exagerou, mas talvez tenha exagerado nessa questão poética ou libertária, para mostrar também um outro lado que ninguém estava vendo, ninguém estava enxergando, ou não queria ver. Né? Todo mundo muito focado no domínio, na instituição, anos 70, pessimistas, todo mundo meio com cabeça baixa. O próprio Foucault parou de escrever durante 6 anos, publicar livros, né? 6 anos. Então, aquele momento meio crise do petróleo, sabe? Meio depressivo, e ele rompe com isso, colocando um texto onde transpira muita esperança, de fato, que é a inversão cotidiana da vida cotidiana. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho e qualquer coisa eu retomo uma parte da fala. Obrigado, pessoal, pela atenção. Quantos sobreviveram? 30? Não tem gente demais. Sobreviveram aí ao meu massacre. Ok, professor Eduardo, obrigado. Não sei se a Raquel já está aí. Sim, Ok, o que o senhor acha, professor, da gente fazer uma pausinha de uns 5 minutinhos para o pessoal tomar água, ir ao banheiro, o senhor também. Enquanto isso, o pessoal reformula as questões. A gente pode fazer rodada de 3 perguntas. Eu tenho a minha, já estou avisando. Não quero que termine sem me ajudar, que eu preciso, certo? Enquanto isso, o pessoal reformula as questões e a gente vem retomando, respondendo os comentários e fazendo os encerramentos ou suas complementações. O que o senhor acha? Tá bom. Pode Ok. ser. Não dá uma paradinha, então. 5 minutos, tá bom? 5 minutinhos, tá bom? Tá ótimo. Descansar. Certo.